Retomamos a segunda parte do Direito a Falar. Dr. Jorge Neto, falávamos precisamente, enfim, deste confronto entre os protagonistas, tendo aqui, enfim, sendo conhecida a sua relação a um dos partidos que está neste momento no poder, o PSD, também o seu discurso muito crítico da atual Ministra da Justiça, falou já de dois casos concretos, o caso das oficiosas e também o caso do mapa judiciário, para o qual o Governo diz agora, depois de apresentar publicamente, que parte com total abertura para substituir o que se detete de errado. A minha pergunta tem que ver com todas as frentes, esta visão de conjunto sobre todas as frentes das reformas em curso, seja do ponto de vista do processo penal, o processo civil, enfim, a ação executiva. Como é que olha para um governo, e eu não me recordo de um, que em tão pouco tempo tenha colocado em marcha tantas reformas, veremos o que delas sairá, mas como é que avalia o que tem sido feito? Eu gostava de dizer que aquilo que eu tenho visto do ponto de vista da atuação concreta do Ministério da Justiça tem muito a ver também com aquilo que está no memorando da Troika e com os prazos que estão fixados no memorando da Troika. Desde logo começou logo pela questão da arbitragem, que estava lá prevista, mas também a agilização dos processos, a celeridade. Enfim, sim, eu não fiz aqui um levantamento exaustivo. Tudo isso que o memorando da Troika, porque nós sabemos que há uma obrigação e eu penso que um esforço grande da parte do Governo de cumprir com todo o rigor aquilo que o memorando da Troika estipula, e a meu ver bem, para a credibilidade do país a nível internacional e também para o desenvolvimento do próprio país. Não está em causa isso. E, portanto, as apostas são as corretas, na sua opinião? As apostas são as corretas. O problema do Ministério da Justiça, e eu aqui estou à vontade, eu sou advogado há 30 anos, sou militante, como é conhecido, de um partido, tenho exercido funções públicas em nome desse partido, e continuo a ser militante. Sim, mas sou advogado há 30 anos e sou de uma família de juristas, enfim, meu pai, os meus irmãos, a minha família, toda ela está ligada ao direito há muitos anos. E, portanto, eu vivo o problema do direito não por razões de natureza política, mas por razões de natureza profissional. A minha profissão é de advogado. É bom também tornar isto claro. E, sinceramente, vejo com alguma angústia e com alguma amargura aquilo que se está a passar, de facto, no Ministério da Justiça com esta senhora Ministra. Porque eu até tenho apreço pessoal por ela, acreditava, de facto, na capacidade de reforma da Ministra, até, enfim, pelas intervenções dela, foi ser uma pessoa muito audaz, muito corajosa. Vejo que já nas intervenções públicas. Passado. Mas deixou de acreditar? Deixei de acreditar porque comecei a perceber que ela, de facto, dá o primado da sua atuação a algum ajuste de contas, designadamente com o bastonário da Ordem dos Advogados. Eu acho que há ali há um excesso de fulanização das questões na área da Justiça. Vi, por exemplo, com muita amargura aquilo que se passou no Congresso da Justiça, lá onde o Dr. Rogério Alves também esteve, em que a Sra. Ministra, a meu ver, teve um gesto de grande indelicadeza e de grande respeito para com os advogados, foi ter abandonado o Congresso sem ter ouvido o discurso do Sr. Bastonário. Achei aquilo, de facto, absolutamente intoleravel do ponto de vista da dignidade e do respeito pela profissão, e ela é advogada. Acho que foi um gesto de grande deselegância, mas também o estilo, enfim, constante de toada e resposta entre ela e o bastonário. Também o bastonário, naturalmente, também tem as suas... Ou de uma peixeira. Não vou dizer isso. Enfim, não vou tão longe. Essa a frase também que utilizou o bastonário. Ou seja, isto parece um pouco como... Não, mas acho que há um exagero. Acho que há um exagero. Há um exagero neste fenómeno, como diz o Dr. Rogério Alves e bem, há um exagero nestas questões laterais, quando o essencial da justiça não é isso. Quer dizer, as questões da antipatia pessoal ou da acrimónia ou do opróbrio entre o bastonário e a Sra. Ministra não relevam nada para a justiça. O que importa, de facto, é essencial. Naquilo que é essencial, de facto, eu tenho visto alguma errância. A reforma da ação executiva é apontada como uma prioridade. Mas tenho visto alguma errância nisto. Quer dizer, esta questão, por exemplo, agora da organização do mapa judiciário, isto é um erro de palmatória. Como é que se põe cá fora uma reforma feita de uma forma aligeirada, como eu disse, recorrendo a um site da Michelin, que ainda por cima, enfim, não revela a realidade do terreno, que já está a pôr em polvorosa o país, os operadores judiciais, mas também os próprios autarcas, e com razão, e que vai contribuir, a meu ver, entre outras coisas, além para criar o caos na justiça, para dificultar o acesso à justiça dos cidadãos, que é uma obrigação que decorre da própria Constituição, vai agravar um problema gravíssimo que nós temos em Portugal, que é o problema da desertificação do interior. Porque as pessoas no dia já não têm centros de saúde, já não têm maternidade, já não têm escolas, amanhã não têm tribunais, têm que naturalmente fugir do interior, os outros já emigraram. Para que fique claro, falamos de uma reforma do mapa judiciário que prevê a existência de uma comarca por distrito. O que eu gostava de ver neste Ministério era uma coisa que ainda não vi,
que é uma linha de rumo relativamente à reforma da Justiça. E, como lhe disse, a reforma da Justiça tem dois problemas centrais nodais que têm que ser resolvidos. O problema, de facto, da diferenciação entre justiça para ricos e pobres e a questão central da morosidade, porque os tribunais portugueses, de facto, continuam a ter problemas de morosidade decorrentes de um enquadramento objetivo do ponto de vista processual que está datado, está ultrapassado, está démodé. É preciso dizer isto com toda a clareza. Isso resolve-se desde que haja vontade política, audácia e arrojo para o fazer. Aliás, a Troika também já identificou isso e uma das questões centrais da reforma da Justiça que a Troika refere é exatamente o problema da morosidade e a necessidade, de facto, de agilizar os processos judiciais. Na prática, o que eu não vejo é nada de concreto nesse domínio. Vejo medidas avulsas da parte da Sra. Ministra, na arbitragem, na direção do mapa judiciário, algumas delas como ataque aos advogados no apoio judiciário, de concreto, em termos de linha de rumo estratégico para reformar verdadeiramente a justiça neste mandato, infelizmente, eu penso que vai ser uma vez mais um logro. Ainda não apareceu. Doutor Augusto Ataíde, uma das coisas que, de facto, pelo menos a mim marcou-me nesta cerimónia foi o discurso político, sem dúvida, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mas um aspecto que não só está em cima da mesa, como continuará, que tem que ver com os direitos adquiridos e até que ponto é que existe alguma maleabilidade e deve existir, tendo em conta as circunstâncias excepcionais que o país enfrenta. A Justiça consegue se adaptar aos tempos que, de facto, o país tem pela frente ou acredita que faz sentido, como diz o Presidente do Supremo, ter algum cuidado com a forma como alguns destes direitos são suprimidos? Eu acho que faz sentido, na sua essência, aquilo que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse em relação aos direitos adquiridos. Acho, enfim, que não há dúvida nenhuma que se tem que ter uma cautela extrema quando se fala em pôr em causa direitos adquiridos. Agora, isto é o conteúdo, mas e a forma? A forma como foi feito é que talvez não tenha sido a mais feliz, porque poderá eventualmente, enfim, indiretamente, digamos, fomentar um clima de agitação. Mas e penso que isso não é positivo. Quando nós assistimos, como assistimos nesse caso concreto, nos cortes salariais, por exemplo, na função pública, atingindo de forma direta os juízes, assistimos à Associação Sindical dos Magistrados, por exemplo, e vários protagonistas, de certa forma a dizer que os juízes podem fazer justiça contrária à aplicação destas leis, podem contestar na sua ação alguma da ação do Governo que diz respeito diretamente a estes direitos adquiridos. Até que ponto é que faz sentido este braço de ferro? Não, eu acho que não, quer dizer, não faz sentido este braço de ferro todo em todo e eu acho que justamente o problema no nosso país, na nossa terra, muitas vezes, tendemos para ser um país de pessoas mais do que de instituições, infelizmente, tendencialmente. E acho que as coisas devem se resolver e ser geridas num plano institucional e não pessoal. E por isso acho que as peças esse é um bom tema em relação às pessoas. Dr. Rogério Alves, deixe-me introduzir que tem que ver precisamente com a presença... Mas permita ainda só o que eu gostaria de dizer, e sim queria interromper, que acho que, enfim, na linha que o querido colega há pouco referiu, não vale a pena entrar em guerras de alecrim e manjerona em relação ao Sr. Bastonário e à Sra. Ministra. Acho que, pelo contrário, o que é muito mais importante é ver, digamos, para onde é que vamos, traçar rumos claros, estratégicos. E, de facto, no discurso da Sra. Ministra havia questões interessantes e questões originais, mas, de facto, talvez falte, e não há dúvida, um enquadramento estratégico decisivo para podermos sair aqui das areias movediças, diria eu. Mas gostaria de adiantar que não me parece que seja também correto estarmos sempre a desculpar com a Troika. Neste caso concreto, não. O Governo, aliás, há muito mais do que isso. Tem conseguido ir além da Troika. E no caso da Justiça tem sido emblemática a forma como tem publicamente dito isso. Eu há pouco estava a colocar aqui uma pergunta ao Dr. Rogério Alves que tem que ver com esta saída de cena de Fernando Pinto Monteiro. É a última cerimónia. Enfim, de certa forma, acabou por ter também... Embora haja a hipótese da recondução, parece que foi exterminada com a consensualização de que era a última decisão. Pelos discursos políticos antes das últimas eleições, a atual Ministra da Justiça... Sim, digamos, as probabilidades protagonistas de recondução parecem escassas. Deste Governo Exatamente. Criticaram de forma muito direta o atual Procurador-Geral da República, dando a entender que ele já nem teria condições, antes das eleições, de continuar em funções. A minha pergunta tem que ver com Fernando Pinto Monteiro. Enfim, tem sido um protagonista principal da Justiça nos últimos anos e que imagem que crê que fica dos seus mandatos?
Olha, eu vou dizer-lhe, o doutor Fernando Pinto Monteiro, vou dizer isto com toda a abertura e sinceridade, acho que é um magistrado de grande prestígio, acho que é uma pessoa bastante bem intencionada, mas que, efetivamente, acabou por ser um bocadinho vítima da imagem que em Portugal se tem da investigação criminal e não conseguiu, de alguma forma, dar a volta a essa imagem. Portanto, não contribuiu para que os portugueses se reconciliassem com a imagem da investigação criminal que nós confundimos com a justiça criminal. É que em Portugal confunde sistematicamente a investigação com a justiça, como se a justiça fosse a investigação, quando a investigação nem sequer incorpora, desde logo, o conceito mais lídimo e mais final de justiça. Justiça é o ato de julgar. Investigar prepara o julgamento, que dentro de parâmetros legais que são naturalmente assumidos e têm de ser assumidos por todos. Portanto, o doutor Pinto Monteiro é, efetivamente, um bocadinho vítima do cargo. E em Portugal, como as análises nunca são feitas com muita serenidade, os mais altos responsáveis pela justiça portuguesa arriscam-se a não serem pessoas muito prestigiadas. Mas o cargo é isso, o cargo é a pessoa, as circunstâncias e também os poderes. No caso concreto dos poderes, Pinto Monteiro abriu, enfim, uma frente política dando conta ao anterior governo e ao atual, antes mesmo de tomar posse, de que precisa de um reforço de poderes. Exato. Sendo que o atual deixou muito claro que, a seu ver, isso não é necessário. Rogério Alves, advogado especialista nesta área, como é que olha para este braço de ferro? Eu olho para este braço de ferro dizendo o seguinte: ponto número 1, eu discordo da forma como é nomeado o Procurador-Geral da República. Qual é o caminho? Para mim, o caminho, não há caminhos perfeitos. Aquele que eu optaria neste quadro, ele seria designado livremente e destituído livremente pelo Presidente da República. Esta era a minha opção. O Presidente da República é um órgão eleito por sufrágio direto. Não é a primeira vez que eu estou a dizer, mas eu sei, universal. Mas é uma proposta que, face à atual, acaba por ter menos sufrágio político. Sim, mas isso eventualmente seria bom. Porque, repara, a questão é que o sufrágio político acaba por ser um pouco porque as pessoas, tal como eu também não concordo com a forma de designação dos conselheiros do Tribunal Constitucional, e acho que o Tribunal Constitucional tem tido excelentes conselheiros. Quer dizer, uma coisa não tem a ver com a outra. Quer dizer, o método não inquina as pessoas. Agora, a verdade é que eu reservaria para o Presidente da República essa nomeação. Primeiro ponto. Para evitar justamente esta imagem que se cria de que o Procurador está mais próximo do A, ou do Partido B, ou do Partido C, ou da coligação D. Não quer dizer que isso... Ninguém assume o ónus do seu trabalho, de avaliar o seu trabalho. Eu só nomeio se me indicarem, eu só indico-se na perspectiva de que será nomeado. Então, dava esse poder, já que o Presidente da República, numa situação que eu creio que é inédita a nível das democracias, é eleito por sufrágio direto, secreto e universal, e tem um poder muito residual, que é aquilo que nós chamamos a bomba atómica, mas no cotidiano não tem, efetivamente. É a Rainha de Inglaterra. Agora, já que falo na Rainha de Inglaterra, só para concluir, o Presidente podia ter este poder. O Sr. Dr. Fernando Pinto Monteiro é que disse que tinha os poderes da Rainha de Inglaterra. Discordo dele. O que eu acho é que os procuradores da República, os procuradores gerais da República, não têm assumido até ao final os poderes que são muitos que já têm. Em matéria de organização do Ministério Público, em matéria de organização do Serviço, em matéria da lei da política criminal, etc. Agora, lá está, aqui o Dr. Augusto Ataíde diz que nós estamos a abusar da invocação da Troika. Concordo, nós fomos habituados à Santíssima Trindade. Agora temos a Troika, que é uma coisa diferente. E a Troika, eu às vezes digo um pouco a jeito de brincadeira, é um bocadinho aquela tia rica que dá o dinheiro, mas nós temos de fazer o que ela manda, não é? Ela vem conferir. Aliás, o Primeiro-Ministro hoje no Parlamento tem uma frase muito nesse sentido, não é? Pedimos dinheiro emprestado. Pronto, agora não podemos estar a estender a mão, temos que cumprir com as nossas obrigações. Agora, eu também concordo com isto, quer dizer, como o Dr. Jorge Neto tem vindo a enfatizar, nós temos de ter uma política para a justiça. E eu queria só dar-lhe um pequeno nota sobre o mapa judiciário. Eu quero dizer, para que fique claro, eu concordo com a reestruturação do mapa judiciário. Concordo, perfeitamente. Unificação distrital. Sim, só que qual é o problema? Ou nós fazemos uma espécie de um retiro. Eu acho que as pessoas que querem refletir sobre a justiça deviam ir para um retiro. Um retiro sem comunicação social, um retiro sem Parlamento, porque não há nenhuma razão para que, por exemplo, PS e PSD e CDS divirjam no essencial sobre a justiça, não há nenhuma razão ideológica. Mas mesmo quando assinam, e enfim, tendo aqui a oportunidade, mesmo quando assinam um pacto, como aconteceu na altura, creem que era bastonário ainda. E eu disse numa entrevista que este pacto iria causar grande desilusão pelas ilusões que estava a causar. Por exemplo, repara, a questão do mapa judiciário é emblemática. O governo anterior tinha uma visão de NUTs. Agora este distritos. Ora bem, voltou à organização administrativa de há 2 séculos, dos distritos. Quer dizer, pergunto, vale a pena estar sempre a começar de novo? Quando o que é que está na base do mapa judiciário?
pegar em meios que estão a mais em certos sítios e deslocá-los para sítios onde eles fazem falta, que é arredores de Lisboa, olha, Sintra, todos aqueles tribunais que há 100 anos ou 70 anos eram pequenas aldeolas, Sintra, Almada, Cascais, Maia, Gaia, etc., e que hoje são grandes metrópoles. Agora, como nós nunca temos consenso em nada, e como nós achamos que também se pode fazer uma reforma deixando tudo na mesma, e que podemos mexer em tudo e não prejudicar nenhum dos 10 milhões de cidadãos portugueses, todos querem ter também o tribunal à porta, etc. É muito isso. Só no retiro, só em ambiente de retiro. Dr. Jorge Neto, tendo em conta que... Não quer dizer que o Dr. Jorge Neto tenha decidido longe disso, mas pode que esta proposta, a sem querermos desprezar a sua proposta, parece-me politicamente difícil de executar, colocar toda a gente num retiro. Como é que se sai de tudo isto? Eu penso que, enfim, o que o Dr. Rogério Alves diz é verdade, mas eu gostava de dizer que este diagnóstico está feito por muito boa gente. Eu nos últimos tempos, tenho andado a ler algumas teses sobre justiça, nomeadamente Nuno Garopa, Cecília Gomes, enfim. E, de facto, quer dizer, o diagnóstico está feito. E nós que andamos no terreno, que somos advogados há muitos anos, percebemos o que é que está mal. Mas isso não facilita que haja um consenso na terapia? Não, eu acho que o que falta, de facto, a meu ver, é a minha leitura, falta, de facto, um político na área da justiça que seja conhecedor do terreno, que seja audaz, arrojado e que tenha, de facto, uma visão para a justiça. É isso que tem faltado. E eu acho que nos últimos anos... E não é desta? Não. Infelizmente, eu acreditei que pudesse ser, mas não vai ser. Nós vamos ter, no final da linha, efetivamente, uma reforma frustra da justiça em Portugal, porque, efetivamente, ainda não está na área da justiça uma pessoa com arrojo, com capacidade, com poder efetivo do ponto de vista político e com conhecimento do terreno. Eu acho que o que falta à justiça é basicamente isso. E se olharmos para os últimos 30 anos, vimos que tivemos gente de qualidade na justiça, mas a maior parte deles não eram pessoas que tivessem, de facto, as mãos na massa, como se costuma dizer, que conhecessem bem a realidade do funcionamento da justiça e que tivessem, efetivamente, poder político para aplicar as reformas que eram necessárias, muitas vezes até sem os meios financeiros. Eu recordo que durante muito tempo a justiça sofreu exatamente esse mal. Era sempre um parente pobre do ponto de vista orçamental, e eu nisso sei do que estou a falar, em matéria de meios financeiros, era sempre o parente pobre do ponto de vista orçamental. Nunca teve capacidade reivindicativa em termos orçamentais. Eu vi isso na economia, vi isso na defesa, vi isso na segurança social, na saúde, na educação. A justiça nunca. Era sempre, de facto, o parente pobre. E a realidade, olha, está aí. Hoje percebe-se que a justiça é um pilar fundamental do Estado de Direito. A gente fala nisso. Hoje percebemos que a justiça é fundamental para o da economia. Mas há 15 ou 20 anos não se falava nisso. A justiça era algo que era... Mas bem, enfim, Dr. Augusto, até para terminar, que o nosso tempo está a aproximar-se do fim, a justiça hoje em dia tem problemas que não tinha há 15, 20 anos. Claro. Se olharmos, enfim, para mais de 1 milhão de ações executivas que temos neste momento, é um problema que não se colocava há 10 anos. Qual é, na sua opinião, o principal problema da justiça? É dinheiro? É de força política? É de prioridades? Eu não acho que haja causas únicas. Há concausas, se assim se pode dizer, não é? Eu acho que é um pouco isso tudo que referiu. Há, de facto, uma falta, talvez, de uma estratégia clara. E há também, às vezes, tenho a sensação que uma falta de força para executar, havendo uma estratégia, há uma falta de força, há um esbarrar numa série de interesses. Neste caso, força política temos um governo maioritário, sim. Enfim, com aquele apoio silencioso à Santíssima Trindade. Creio que era assim que falava o Dr. Rogério Alves, a Troika. Sim, neste momento até é um governo que tem todas as condições, ou terá todas as condições para poder levar a cabo as suas ideias, até porque... Só não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas, e gostaria de dizer ainda algo sobre o mapa judiciário. Queres-nos aqui um minuto? Sim, eu acho que o mapa judiciário, acho muito bem que se redistribua, digamos, mas talvez não desta forma e não desta maneira, porque, de facto, há preocupações locais, há sensibilidades locais, há também o acesso dos cidadãos ao direito nos locais, que poderá ficar lesado, eventualmente. Porque há pessoas que vão deixar de recorrer à defesa dos seus direitos porque é muito longe, ou porque está a nevar no norte, ou porque no nordeste dos Açores caiu um terremoto, houve um terremoto, enfim. Portanto, sim, mas não sei se assim. Não tanto com regra de esquadra. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. De facto, fica confirmado que na justiça consenso é coisa que não existe. Até mesmo quando... Só no diagnóstico. Só no diagnóstico, de facto. Quando chega o momento de aplicar a terapia, não é bem cada cabeça a sua sentença. É a doutrina divide-se. Mas a doutrina divide-se. Nós ficamos por aqui, regressamos dentro de uma semana com outros protagonistas, outro tema. A garantia de sempre, teremos novamente direito a falar.